pela palavra que será pregada. Qualquer um de nós pode entendê-la intelectualmente. Qualquer um de nós é capaz de entender a Escritura com o seu intelecto. Mas recebê-la no coração, salvadoramente, de uma maneira que transforma, isso é uma dádiva do Espírito de Deus. E é por isso que nós oramos, pedindo a Ele que nos abençoe a cada domingo, antes do momento da pregação da palavra. Vamos orar? Querido Senhor, obrigado, Pai, por tudo que já fizemos até aqui. Recebe, ó Deus, a adoração que é devida a Ti, e que tenhamos em Ti, de fato, o nosso maior tesouro. E agora, Pai querido, que o Senhor abençoe o uso dos dízimos e ofertas que foram recolhidos, que o Senhor abençoe, ó Deus, com a Tua graça e a Tua bênção aqueles que, entendendo o seu compromisso ou voluntariamente despertados, ó Senhor, quiseram contribuir nesse momento. Que o Senhor os abençoe, conforme a Tua promessa. E dá-nos agora, Senhor, um momento de edificação na Tua palavra, conforme a Tua vontade. Não, Senhor, a capacidade, a inteligência do pregador, mas seja o Teu nome engrandecido através da obra que o Senhor quer fazer em cada coração por meio do Teu Espírito. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos hoje à penúltima mensagem da nossa série a respeito dos 12 apóstolos de Jesus. Encerramos na semana que vem com Matias. Paulo, nosso irmão Paulo, irá falar a respeito de Matias. Mas hoje ainda nós nos dedicamos a vermos esse grupo dos 12 apóstolos de Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia então no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 14 a 16. Nós vamos falar hoje a respeito dele, que certamente é o mais controverso e mais trágico dos 12, Judas Iscariotes, o traidor. Leiamos então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: quanto me darão para que eu entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Palavra do Senhor. Nosso estudo acerca dos 12 apóstolos tem trazido para nós ensinos valiosos. Eu espero que, assim como acontece comigo pessoalmente, isso esteja acontecendo também com cada um de vocês. Talvez a lição mais preciosa que eu e você podemos aprender com esses homens é que como Deus se utiliza de pessoas tão frágeis, assim como eu ou como você. Nós não temos nada de diferente dos 12, os 12 não têm nada de diferente em relação a nós. E é por isso que nós podemos aprender a partir dessa série com os seus erros e acertos, os erros e acertos dos apóstolos de Jesus, até que nós chegamos a Judas Iscariotes. Judas é o agente de Satanás no meio dos 12, o filho da perdição, o instrumento da soberania de Deus para a obra de redenção, mas acima de todos os nomes pelos quais nós chamamos Judas, ele é o traidor. Ele é o traidor. É assim que os evangelistas se referem a ele. Como é que você classificaria Judas? Judas é certamente um personagem muito intrigante, tão próximo de Jesus e ao mesmo tempo com um abismo infinito de distância. Talvez Judas seja uma personagem execrável aos teus olhos. Talvez você, das mais antigas como eu ou do interior, já tenha até malhado Judas no sábado após a sexta-feira santa, chamado sábado de aleluia. Mas será que Judas existe na história de Jesus apenas para servir como um objeto de desprezo para nós? Pensar assim, em Judas apenas como uma personagem execrável, detestável, pode nos fazer perder a oportunidade de ver Judas como um alerta para nós. Como é que nós lidamos com as coisas que atraem, que capturam e que por fim nos destroem? Como você lida com a sensação de uma vida sem sentido, de uma vida sem propósito maior do que comer, beber, dar-se em casamento e depois morrer? Que legados você há de deixar para a história? Judas é a história de uma tragédia, meus irmãos, que pode muito bem ser a nossa. A experiência de nós estarmos tão próximos da verdadeira riqueza e ainda assim nós não conseguirmos ver muito além dos nossos próprios narizes,
de que a real medida da nossa riqueza consiste no que há de ser nosso para a eternidade. Aprendamos então com as lições de Judas. Primeiro, vejamos Judas, o ladrão. No capítulo 26 de Mateus, nós temos um registro de fatos acerca da prisão e do julgamento de Jesus perante o Sinédrio, perante os líderes de Israel. O verso 2 desse capítulo 26, caso você queira acompanhar, evidencia que Jesus não é de forma alguma uma vítima das circunstâncias, mas que todos os fatos a respeito da traição, da prisão e da execução, da condenação e execução de Jesus são parte de um plano traçado na eternidade para a salvação do homem. Jesus sabe o que Judas está fazendo. Muito bem. Dos versos 6 a 13, nós lemos que uma mulher que João, o evangelista João, identifica como sendo Maria, e nós não sabemos ao certo se esta Maria é a Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Madalena. Essa mulher, de qualquer forma, chamada Maria, se aproxima de Jesus e unge a sua cabeça com um perfume caríssimo. Mateus menciona que os discípulos desaprovam aquilo que eles consideram ser um desperdício de um dinheiro que poderia muito bem ser usado para ajudar os pobres. E é o mesmo apóstolo João que identifica a origem dessa reclamação. Quem é que estava por detrás dessa reclamação? Ouça, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários, 300 dias de remuneração de um trabalhador comum, e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Se essa observação quanto à honestidade de Judas já era conhecida de antemão dos outros 11, antes que Judas revelasse toda a sua vileza, nós não temos condição de saber. O que nós sabemos é que Jesus repreende os seus amigos e elogia o ato de Maria. Através das suas ações, isso que é importante para nós focalizarmos Judas como o ladrão, Maria e Judas revelam onde é que está o seu coração, através das suas ações. O coração de Maria está com Jesus. O coração de Judas está na bolsa. E Jesus, que conhece tanto o coração de Maria, quanto o coração de Judas, elogia um ato que a maioria de nós, talvez, assim como fizeram os 12, também consideraríamos um desperdício. Talvez você também pensaria assim. É o coração de Judas, meus irmãos, tomado pela cobiça, tomado pelo amor a esse mundo, que vai ser responsável pelo seu ato terrível de traição e pela desgraça do próprio Judas. Esse é Judas, o ladrão. Judas, entretanto, é um dos 12. Veja o verso 14. Um dos aspectos que mais me intriga acerca de Judas é que, apesar de ser quem ele é, Judas teve as mesmas oportunidades que os demais. Judas partilhou da intimidade de Jesus. Judas teve a oportunidade de aprender diretamente com ele. Judas teve até mesmo a oportunidade de operar sinais e maravilhas no nome de Jesus. Judas pode ser um ladrão, mas ele é um ladrão entre os 12. É assim que uma tradução mais literal aqui do verso 14 traz, que então um entre os 12. Ele é um ladrão, mas é um ladrão no meio dos 12. Talvez Judas seja nos evangelhos, meus irmãos, para nós, a expressão mais exata, mais perfeita do que é ser joio no meio do trigo. E tanto a parábola do joio e do trigo quanto o nosso texto trazem ao nosso conhecimento a mesma realidade. O inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, Satanás, pode muito bem ter seus infiltrados, mesmo entre aqueles que têm toda a aparência de pertencerem ao reino. A implicação prática para nós disso é bastante clara. Não se deixe levar pelas aparências, porque há muitos que chamam a Jesus de Senhor, mas continuam a nutrir a impiedade no seu coração, a dar lugar ao diabo através das suas ações malignas. O joio pode estar do seu lado. O joio pode estar do seu lado. Eu não digo isso para motivar você a executar julgamentos apressados
mesmo porque a verdade acerca de cada um de nós, assim como aconteceu no caso de Judas, ela é conhecida apenas pelo Senhor. Apenas Deus conhece a verdade. Todavia é necessário nós estarmos atentos. Uma boa árvore, como Jesus ensina para nós no Sermão do Monte, é conhecida pelos seus frutos. O verdadeiro discípulo de Jesus, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, é conhecido pelo amor que ele revela. O amor que você revela, tanto por Deus quanto pelo seu próximo. Esse é o distintivo do verdadeiro discípulo de Jesus. O tempo, entretanto, termina por revelar todas as coisas. Veja a sequência do verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Como o capítulo todo mostra para nós, esses homens malignos, os principais dos sacerdotes, buscavam uma maneira de prender Jesus longe da vista do povo, porque Jerusalém estava naquela época da festa da Páscoa e, de repente, uma prisão de Jesus poderia desencadear um tumulto numa cidade abarrotada de peregrinos. É certo que Mateus, que é um escritor conhecido pela sua exatidão, não usa palavras, ele não usa expressões em vão. Mateus, preste bem atenção nisso, Mateus usa o verbo entregar, tendo Jesus como objeto, o objeto direto, entregar Jesus, é direto, né? É direto. Tendo Jesus como objeto direto, ou seja, o verbo entregar se referindo a Jesus, com apenas 3 sujeitos. Os primeiros sujeitos desse verbo entregar em relação a Jesus são os principais sacerdotes, que entregam Jesus a Pilatos. O segundo é o próprio Pilatos, que entrega Jesus para ser crucificado. E o terceiro é Judas. Esta não é, como eu já disse aqui, uma coincidência acidental do Evangelho de Mateus. Judas é um entre os 12, é verdade. Judas é um dos 12, mas a lealdade dele não é a Jesus, não é ao grupo apostólico. A lealdade de Judas é a lealdade aos inimigos de Cristo. A implicação para nós, meus irmãos, é que no combate da fé não existe campo neutro. Ou você é filho de Deus, nascido de novo por meio da fé, ou você é um filho do diabo. Não existe neutralidade aqui. São as nossas ações que revelam a que lado nós pertencemos. As nossas ações não são a causa de nós sermos quem somos, mas a prova sobre quem nós amamos de fato. As suas ações mostram quem de fato você ama. Você precisa se decidir hoje. Você precisa se decidir agora. Agora, a quem pertence a sua lealdade? Peça a Deus. De verdade, peça a Deus que Ele sonde o seu coração para que você reconheça, a partir da realidade das suas ações, a quem pertence o seu coração. Mesmo porque todos nós, meus irmãos, estamos sujeitos a amar muito mais o que há no mundo do que a Cristo. Falemos agora de Judas, o idólatra. Muitos associam a idolatria apenas ao ato de fazer e de cultuar imagens. O idólatra é o católico, nesta visão mais corriqueira, é o católico que vai à Aparecida no dia 12, ou o adepto das religiões de matriz africanas que serve aos seus orixás no terreiro. Muitos crentes, de maneira pouco sábia, por causa dessa visão limitada, acabam praticando toda sorte de atitude desrespeitosa e invadem espaços de culto alheio, ou então quebram estátuas. E com isso essas pessoas pensam que estão agradando a Deus. Mas antes de quebrar os ídolos alheios, antes de você quebrar os ídolos dos outros, que tal você quebrar os seus próprios? Porque, como diz a célebre frase do reformador João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O que é um ídolo? O que é um ídolo? É tudo aquilo a que nós atribuímos um valor maior que Deus. Esse valor que nós atribuímos às coisas que deriva da nossa sensação de alegria ou de segurança, da sensação que nós temos de satisfação em tê-las. Se a sua família é a sua maior fonte de alegria e segurança, ali está o seu ídolo. Se é a sua carreira, também está ali.
E se você tem no dinheiro o seu porto seguro, ali é que vai estar o objeto da sua adoração. E como Jesus mesmo nos alerta, meus irmãos, onde está o nosso coração? Ali está o nosso tesouro. No caso de Judas, como nós podemos ver aqui no verso 13, o ídolo é o dinheiro. É o dinheiro. Quanto vocês desejam me dar em troca para que eu entregue? É a tradução mais literal da primeira parte. Quanto vocês desejam me dar em troca para que eu entregue? E o grego aqui, então, nos ajuda a entender a real natureza do que Judas propõe. Uma troca. Troca. Um valor substituído pelo outro. A recompensa, meus irmãos, que é oferecida pelos sacerdotes, é de 30 moedas de prata. E esse valor é significativo à luz do Antigo Testamento. Mateus cita esse texto, Mateus cita esse fato de que foram 30 moedas de prata para trazer à mente dos seus leitores a profecia de Zacarias, no capítulo 11, quando se lê assim: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, pega esse dinheiro, esse magnífico preço, é uma ironia aqui, em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro na casa do Senhor. Uma explicação bem rápida de como essas duas passagens de Mateus e Zacarias se relacionam. O profeta Zacarias, aqui como representante de Deus, diz como tratou o povo de Israel com graça e bondade. É Deus falando aqui na voz de Zacarias. Como ele tratou o seu povo de Israel com graça e bondade. Mas a resposta do povo não foi a esperada. Deus foi rejeitado e desprezado pelo seu próprio povo. Então, como num ato de divórcio, Deus pede uma avaliação de quanto vale o seu favor. Então, o seu salário é pesado. 30 moedas de prata. Mas por que 30 moedas de prata? A resposta vem lá de Êxodo, capítulo 21. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata. E o boi será apedrejado. Esses 360 gramas de prata equivalem às 30 moedas. Ou seja, as 30 moedas de prata eram o preço da vida desprezível de um escravo. Era um valor humilhante. Dinheiro de pinga, talvez, como a gente falaria aqui. Daí que se torna simples nós entendermos como tudo isso se relaciona com Jesus. Deus havia mostrado todo o seu favor, mas o povo de Israel havia considerado esse ato de bondade e graça como alguma coisa digna de escárnio. Quando os sacerdotes cumprem involuntariamente a profecia de Zacarias, se associando com o seu novo amigo Judas, eles estão afirmando para todos nós que o amor de Deus revelado em Jesus, para eles não tem qualquer valor. Nem para os sacerdotes, nem para Judas. Que esse amor revelado em Cristo não tem para eles qualquer valor. Meus irmãos, não é raro nós cairmos na mesma armadilha de Judas. De nós acharmos que os tesouros desse mundo podem trazer para nós uma alegria e uma satisfação que somente Deus pode prover. De achar que pode haver algo muito mais valioso do que a nossa alma. De que podem existir coisas que nos preencham muito mais do que a intimidade com o Senhor. Foi assim desde o princípio. Adão tem todo um jardim de delícias, mas ele precisa de algo mais que Deus está escondendo. Davi tem todas as mulheres do reino à sua disposição, mas ele precisa de Batseba. Acabe é o rei de Israel, mas ele sente que vai morrer se ele não tiver a vinha de Nabote. Judas tem ao seu lado, meus irmãos, aquele por meio de quem tudo foi criado, aquele que tudo sustenta, mas ele precisa de 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Por vezes a semente do evangelho é lançada, ela começa a germinar, a alegria, a vitalidade nela, nós nos sentimos acolhidos, nós nos sentimos protegidos, há todo o prazer da companhia da família de Cristo.
Então vêm os galhos e as ervas daninhas das preocupações, dos prazeres desse mundo e começam a sufocar a semente. E é aqui que muitos que corriam bem de Jesus longe agora vão. E aquela planta que crescia morre, seca, porque os parasitas tiram dela todo o seu vigor. O teste do coração é simples, como eu sempre proponho. Preencha as lacunas. Não poderia viver sem. Jamais vou conseguir ser feliz se. Preencha essas lacunas. Eis aí o seu ídolo. Eis aí o seu ídolo. Eis aí o seu ídolo, você que me assiste de casa. É por essas coisas que você vai viver ou você vai morrer. Note, as lacunas podem ser preenchidas por coisas absolutamente legítimas, até o dinheiro. Quando o apóstolo Paulo fala acerca de bens materiais em 1 Timóteo, ele não diz que esses bens sejam maus. Muito pelo contrário. Diz ele que tudo deve ser recebido com ações de graças e desfrutado por nós. Inclusive o dinheiro. O problema é o que vai no coração, como nós lemos lá em 1 Timóteo 6. Temos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Você notou? Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O apego a ele, o apego ao que é perecível, o apego ao que você não pode levar deste mundo, seja o dinheiro, seja a sua família, sejam outros bens. Isso vai terminar por te destruir, assim como aconteceu com Judas. Pode ser o dinheiro em si, pode ser a sua popularidade, pode ser a sua carreira, pode ser a sua família. Um ídolo, meus irmãos, é capaz de trazer para nós alguma satisfação momentânea, mas ele há de cobrar o seu preço mais cedo ou mais tarde. Como é que se destrói um ídolo? Como é que eu destruo um ídolo? É o próprio Jesus quem nos dá o martelo. Na noite da sua prisão, Jesus não foi traído apenas por um entre os 12. Todos os outros fugiram. E um deles, inclusive, chegou a negá-lo, não uma, mas 3 vezes. Naquela noite, Pedro sucumbiu ao ídolo da autopreservação. O mesmo ídolo a quem nós servimos quando, por exemplo, nós mentimos para salvar o seu emprego, para salvar os nossos empregos. Autopreservação. Quando Jesus reencontra Pedro após a ressurreição, você lembra quais são suas palavras? Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Como é que você destrói um ídolo? Como é que nós fazemos isso? Não é entrando num estado de vigilância para você amar menos os ídolos, mas é aprendendo a amar mais a Jesus. Não é aprender a amar menos as coisas desse mundo, mas aprender a amar mais o verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. Como é que nós fazemos isso? Entendendo que o amor não é simples afeição. As nossas emoções, meus irmãos, são volúveis. Amor é fruto de uma decisão, de nós nos posicionarmos ao lado de alguém, custe o que custar. Amar a Cristo significa eu me comprometer a me colocar ao lado dele, conhecer mais a ele, servir mais a ele, obedecer mais a ele, uma decisão de viver para ele. É buscar pensar com uma visão de mundo a partir das Escrituras. É ter Jesus como muito mais valioso do que qualquer outra coisa que esse mundo possa dar. É ter Jesus por mais valioso até mesmo do que as bênçãos que ele pode prover. Pode parecer algo mecânico nós definirmos amor desta forma, mas como toda disciplina, o amor passa a ser muito mais natural conforme você o exercita. É tal como você aprender a dirigir, ou como musculação, ou como aprender a andar de bicicleta. No início você precisa de rodinhas, inclusive para aprender a amar. Mas com o tempo o amor passa a ser algo natural.
Judas é um modelo precioso, meus irmãos, do que um amor mal direcionado pode fazer a nós e às pessoas ao nosso redor. Judas andou com Jesus por quase 3 anos. Judas viu, Judas experimentou tudo o que significa ter Jesus por perto, e ainda assim Jesus teve para Judas um valor desprezível. Que valor Jesus tem para você hoje? Qual é o valor de Cristo para você hoje? Mas falemos por fim de Judas, o maligno. Uma última e breve lição sai do verso 16. Verso 16. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Judas não é apenas um traidor, meus irmãos, mas ele é um ser maligno, um agente do diabo, alguém traído pela sua própria maldade. As ações de Judas são simplesmente um reflexo de quem ele é. O que é que faz de Judas Judas? O que é que faz de Judas Judas? Primeiro, o decreto de Deus. Ele, Judas, é o filho da perdição, um instrumento que o Pai escolheu para concretizar a obra de salvação por meio do sacrifício de Jesus. Mas não confundamos aqui o decreto divino e a responsabilidade humana. Judas, meus irmãos, é um ser dotado de capacidade de escolha, e ele escolhe o mal. Por fim, Judas é um agente do diabo. Os evangelhos deixam claro que é o diabo quem puxa as cordas dessa marionete, e essa marionete se submete a fazer a vontade dele. O ensino para nós aqui é precioso. Por que as pessoas escolhem fazer o mal quando elas poderiam escolher o bem? Por que as pessoas escolhem o mal quando elas poderiam escolher o bem? A resposta é porque a mancha do pecado está em nós, algo que nós podemos chamar de pecado original. Nós nascemos em pecado. Uma inclinação maligna que nos coloca em rebelião contra Deus e que nos ensina a amar aquilo que Deus condena. E essa brecha, essa inclinação é um alvo para a ação do maligno. Como nós dissemos na semana passada, o diabo jamais obriga alguém a fazer a sua vontade. O diabo jamais obriga alguém a fazer a sua vontade. Nós é que livremente escolhemos ouvir as suas sugestões. Nós somos como que cativos, prisioneiros da nossa própria malignidade. E isso nos torna alvos fáceis de um inimigo feroz. E por que nós damos ouvidos às sugestões do diabo? Todos nós somos sujeitos à mesma condenação e ao mesmo destino que Judas teve, a destruição. Mas existe um caminho de volta. Existe um caminho de volta. Se você não quer o mesmo destino de Judas. As palavras são do apóstolo Paulo, no conhecidíssimo texto de Efésios capítulo 2. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que nós temos aqui? Primeiro, quem não está em Cristo é um filho da ira, morto em seus pecados, sujeito à justiça de Deus. Segundo, essa inimizade produz frutos, tais como nós vemos no último verso do nosso texto, frutos de pecado, frutos de malignidade. Terceiro, Deus escolheu mostrar a sua misericórdia, entregando Jesus para receber a justiça no nosso lugar e para que eu e você pudéssemos ressuscitar em uma nova vida com Ele. Isso é graça, não é fruto de obras, é dom, é dádiva. Quarto,
Quem recebe essa dádiva pela fé já nasceu de novo, já ressuscitou com Cristo e não está mais debaixo da ira. Quinto, a realidade dessa transformação se vê em obras. O novo coração se revela em obras, que são o resultado, não a razão da nossa salvação. É isso que nós temos nesse texto. Esse é o caminho de volta, a misericórdia, a graça de Deus, revelada àqueles que, como Judas, estavam destinados à perdição, mas que agora morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele e agora estão no caminho da glória. A história de Judas, meus irmãos, teria sido muito diferente se, ao invés de entregar Jesus, Judas buscasse entregar-se a si mesmo de todo o coração. Judas não teve essa oportunidade. Mas talvez essa seja a sua ocasião. Todos nós, meus irmãos, nascemos sob a mancha do pecado, mas o Senhor nos deu em Cristo uma porta aberta de salvação. Passe por ela, abrace a misericórdia do Senhor, experimente o que é ser nascido de novo. A história de Judas, meus irmãos, eu concluo, é uma história trágica. Uma história que o Espírito de Cristo fez registrar para que eu e você nos desviássemos dos maus caminhos de Judas, cuidando principalmente daquilo que nós entesouremos no nosso coração. Vamos orar para que essas lições sejam plenamente aprendidas por cada um de nós. Querido Senhor, que vida trágica essa de Judas. Um ladrão entre os 12, um homem maligno, um agente do diabo, alguém que se deixou seduzir pelo brilho deste mundo, pelas coisas desse mundo, e essas coisas o destruíram. Ó Pai, há tantos que ainda estão na mesma situação ao nosso redor, se deixando guiar, ó Senhor, pela ilusão das riquezas, a ilusão dos prazeres desse mundo, a ilusão de coisas passageiras, mesmo que ilícitas, Senhor. Pai querido, ajuda-nos a apontarmos o caminho a essas pessoas, a mostrarmos, Senhor, que há um amor maior ao qual elas podem abraçar e que irá salvá-las ao invés de destruí-las. Bendito Senhor, e guarda o nosso coração. Somos tão frágeis, ó Pai, às vezes tão tolos, nos deixando iludir também, mais pelas coisas criadas do que por Ti. Tantas vezes nós descambamos, ó Deus, para a mais completa idolatria. Perdoa-nos, Senhor, e fortalece-nos. Faz-nos crescer em amor por Ti. Aumenta a cada dia o nosso amor por Cristo, Pai. A nossa decisão, o nosso compromisso de andarmos ao lado dEle, a fim de experimentarmos, ó Senhor, toda a grandeza, toda a majestade, toda a magnitude da riqueza que nos é reservada por meio de Cristo. Dá-nos esta graça, Senhor. Nós te pedimos no nome dele, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Coloquemos-nos de pé, meus irmãos, e cantemos uma última vez.